E a gente continua acompanhando e você deve estar se perguntando, né, o que fazer para provar que o médico possa ter, por exemplo, cometido um erro no procedimento. O que é que pode ser feito? A Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo com o doutor Juliano Pessoa, que é especialista nessa área de saúde, e vai exatamente falar para a gente sobre isso. Não é isso, Beatriz? É isso mesmo, Edson. Não é um assunto fácil da gente entender, envolve muitas etapas e é um processo, inclusive, demorado na justiça. Por isso, agora a gente vai informar, sobretudo para quem acha que já foi vítima de um erro médico, porque isso também tem que ser provado, né? O que a pessoa diz e o que efetivamente aconteceu. Quem vai explicar para a gente agora é o advogado Juliano Pessoa, especialista em direito da saúde. No caso de todas essas mulheres, elas têm relatos fortes, têm fotografias, mas para que elas possam comprovar que foram vítimas de erro médico e serem no futuro até ressarcidas por isso, o que elas devem fazer? Boa noite, Beatriz. Boa noite, Edson, a quem nos assiste. De fato, Beatriz, como você diz, esses casos são geralmente muito delicados e são casos que, assim, tem muito detalhe, muita minúcia que deve ser tratada. É importante, primeiramente, que essas pessoas, antes de procurarem um profissional, se cerquem de alguns cuidados, né? Para a gente ver a importância de buscar informação prévia, verificar se o profissional, de fato, é vinculado à sociedade que ele diz que é ser especialista, ou seja, se munir de informação antes de buscar determinado profissional. Após acontecido, é importante que elas busquem reunir toda a documentação relativa àquele caso concreto. Então, ou seja, buscar prontuário médico da instituição que, de repente, elas tiveram internadas para realizar aquele procedimento, toda a documentação de exames, tudo que foi, toda a tratativa que foi feita até a realização do procedimento, porque, como você bem falou, não é um caso tão simples. Então, tudo isso terá que ser analisado criteriosamente por profissionais que estão mais habituados a fazer isso, para que se tomem todas as medidas formais buscando a responsabilização. Mas vale ressaltar que é preciso, inicialmente, em regra, se demonstrar de fato que houve algum tipo de conduta onde o profissional atuou com negligência, com imprudência, com imperícia. Isso sendo demonstrado, de fato, comprovado, aí é passível, sim, de todo tipo de reparação de dano estético, dano moral, dano material e todos os outros envolvidos aí no caso. Acho que quem vai definir isso é a justiça. De que forma a justiça vai conseguir reunir esses elementos e definir se houve algum erro ou não e quanto tempo? A gente está falando de processo judicial, mais ou menos. Olha só, a gente não tem como dar uma previsão exata, né? Os processos judiciais têm as suas particularidades, mas são processos que demoram bastante, eu diria. Por quê? Eles precedem aí de perícia, de toda a discussão processual em torno do que aconteceu. As partes têm a oportunidade de se manifestar, a defesa e quem está ali atribuindo aquela conduta àquele profissional. Então, ou seja, tudo isso terá que ser minuciosamente averiguado, até porque trata-se de uma conduta de um profissional que, naturalmente, se comprovada a culpa, ele terá que reparar esta paciente e a paciente precisa buscar, de fato, todos os meios. Mas vale destacar, qualquer profissional, ele pode ser, desde que haja indício e comprovação, ele pode ser responsabilizado em 3 esferas, inclusive. Ele pode responder administrativamente, ou seja, junto ao seu conselho de classe, o próprio CRM pode instaurar um procedimento para apurar a conduta desse profissional, para verificar se houve algum indício ali de infração ética. Ele pode responder também um processo civil, né? Ou seja, a paciente requerendo a reparação civil, danos morais, materiais, estéticos, e, a depender do caso concreto, ele também poderá responder concomitantemente uma demanda criminal. Então, ou seja, tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo ou em separado. Agora, o caso concreto é que dirá como é que se norteará esse tipo de situação. E aí é importante que as vítimas procurem um advogado, né? Um especialista que vá fazer essa orientação e que tenha experiência. Exato, é importante que o profissional que vá fazer o manejo desse tipo de situação tenha a habitualidade no sentido de tratar dessas demandas, né? Porque são muitas particularidades que precisam ser analisadas e fazer a comprovação disso na prática não é tão simples quanto parece, né? Existem indícios fortes, vamos dizer assim, de algum tipo de conduta inadequada, mas isso precisa ser devidamente demonstrado no caso concreto ali, por meio de documentos, de todo tipo de prova possível, e inclusive aí com a questão da perícia, né, que vai ser fortíssimo para trazer indícios mais técnicos, científicos, daquele tipo de conduta, literatura médica, então, ou seja, tudo isso precisa ser averiguado. Então, é importante que, de fato, o paciente busque um amparo aí profissional o mais rápido possível para poder sair
fazendo todo tipo de conduta para preparar um caminho para esse tipo Você de tocou num ponto bem responsabilização. interessante aí, desculpa até interromper, você falou a perícia médica. Quem é esse perito? É um perito que é contratado pela Justiça? É um médico contratado? É um médico que é servidor da Justiça Federal? Quem é o profissional que vai fazer a perícia? Ótimo, veja, o Poder Judiciário dispõe de peritos oficiais, vamos dizer assim, né? E em casos concretos, nada impede que o juiz, por exemplo, faça a solicitação ao próprio conselho de classe pedindo um médico, de repente, de mesma especialidade. Se não conseguir na localidade, ele pode requerer isso ao Conselho Federal de Medicina. Então, ou seja, tudo isso pode ser feito. Além disso, Beatriz, foi bom você tocar nesse ponto, porque as próprias partes, no processo judicial, podem constituir os seus assistentes, os seus peritos assistentes. Então, ou seja, para auxiliá-los também naquela demanda, tanto o acusado como o próprio paciente. Então, ou seja, por isso que é uma demanda que demanda mais tempo, mais cuidado, porque tem todo esse processo para poder ser averiguado de fato. Para concluir aqui o nosso raciocínio, no fim do processo, caso fique provado o erro médico, aquele profissional ele pode ser condenado a pagar a indenização e também o custo da reparação. Exatamente, ele poderá reparar essas pessoas, né, caso se comprove, tanto na questão material, ou seja, de alguma despesa que elas tiveram inerentes àquele tipo de procedimento, justamente por conta do que ela ocasionou, repará-las também por dano estético, a depender do caso concreto, e reparar também por danos morais, por todo esse contexto psicológico que naturalmente circunda uma situação como essa. Então, caso se comprove lá no fim, poderá sim ser comprovando isso, ele poderá sim responder por todos esses contextos. Obrigada, doutor Juliano Pessoa. Edson, você ficou com alguma dúvida? Perfeito, Bia. Não, só queria concluir essa questão da perícia, que eu acho que é importante, porque ontem nós trouxemos aqui uma das vítimas, inclusive, falando que para fazer a perícia teria que trazer alguém de fora, porque talvez aqui em Alagoas não tivesse alguém que pudesse dar esse laudo de forma imparcial. Para a Justiça, se as vítimas levarem já um laudo, isso conta ou a Justiça vai mandar fazer um novo laudo, doutor? Perfeito. O Edson quer saber se as vítimas contratarem um assistente que produza um laudo. Isso é válido para a Justiça? Sim, mas não eliminará, como nós falamos, o perito oficial, vamos dizer assim, né? Porque a outra parte também poderá assim fazê-lo, ou seja, poderá contratar também um assistente. Agora, eu diria que nesse tipo de situação, em alguns casos é até imprescindível que a pessoa tenha essa assistência, né, de um profissional habilitado para poder auxiliar essa pessoa na elaboração de quesitos para aquele perito oficial, para contestar o laudo oficial do juízo quando ele for finalizado. Então, ou seja, é uma pessoa que traz uma expertise técnica do ponto de vista médico, científico, e isso auxilia muito também aquele profissional da área jurídica que está assistindo aquela pessoa. Olha, doutor Juliano Pessoa, só para a gente finalizar aqui, a gente está falando para muitas mulheres que hoje estão interessadas no assunto, inclusive que acusam, né, este médico, e deixar elas bem cientes de que não será um processo simples e que só as fotos vão resolver ou vão comprovar alguma coisa, né? Exatamente, é preciso muita cautela, muita serenidade, porque assim não é um processo tão simples quanto parece. É importante que se busque todas as medidas para buscar a reparação, né? Cada um sabe o que é que passou. Agora, é preciso ter ciência também que isso demandará tempo e toda essa análise que nós falamos não é tão simples assim, de fato. Obrigada, doutor Juliano Pessoa. Volto com você, Edson.